Você está ligado, conectado com o canal da Academia Bíblica Bereia, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Estamos na segunda aula de escatologia bíblica, módulo 2. O módulo 1 já foi embora, já estamos na segunda aula do módulo 2, temos mais 3 aulas para fechar esse módulo 2 e partindo para o último, o terceiro módulo. Meu Deus, o tempo está passando em alta velocidade, né? Quem sabe no meio do caminho Jesus vem e acaba com tudo. Muitos vão ficar felizes da vida, né? Outros angustiados, preocupados, mas estamos aqui, gente, preparando-nos para este grande, maravilhoso dia que definitivamente será a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer o esforço que cada um de vocês tem colocado estarem aqui, irmão Jober, irmã Márcia, irmã Leidiane, né? Chegou correndo no mercado, está lá distribuindo as compras, pastora Darlete, Miguel, irmã Eliane, também nossa irmã Isabel, Jennifer, Lucas, Jaquiele, Isadora, que um pouquinho resfriada, mas graças a Deus está aqui conosco, irmã Daniela, que também está correndo muito ali em Poço de Caldas, irmã Ângela Cristina, que está dirigindo. Todos vocês reconheçam o esforço, não é fácil, e às vezes vocês sabem, vontade de parar é grande, mas tem dentro de nós alguém mais forte do que a vontade de parar, né? Que a graça e a unção do Espírito Santo, que está aí nos impulsionando para seguirmos adiante e não pararmos no poderoso nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Vamos para a página de número 26. Página de número 26. Se você conferir lá no seu e-mail, se você puder, não digo agora, alguns podem, outros não. Lá no seu e-mail, no que eu enviei o link de acesso para a aula de hoje, né, porque alguns de vocês acessam diretamente no e-mail, né, e outros no grupo do WhatsApp. Mas quem acessa geralmente ao e-mail vai ver que eu mandei em anexo um grupo de slides. Tá? Eu estou sempre, toda semana, mandando um grupinho de slides, porque é uma quantidade gigante de slides, então eu prefiro mandar pela temática da aula que eu vou abordar durante o dia, ou seja, a aula de hoje eu vou abordar uma temática X, aí você vai receber sempre os slides referentes à temática da aula que está sendo abordada. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar da temática das ressurreições. Primeira, segunda ressurreição. Vamos falar sobre as duas fases da segunda vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Vamos também ocupar um tempinho para falarmos do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, os galardões. Então, hoje vamos trabalhar dentro desta temática de grande importância e que, lamentavelmente, causa uma confusão até generalizada na cabeça das pessoas, porque é aquilo que eu já falei e não me canso de falar. A escatologia bíblica é a única ciência bíblica, a única ciência da teologia que eu não posso, que nós não podemos fazer afirmações além de 25% do seu conteúdo geral, ou seja, 75% do conteúdo completo da escatologia ainda é necessário que trabalhemos na base da dedução ou da especulação. Só podemos afirmar até no máximo 25%. Deixa eu fazer uma perguntinha. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Todos, maravilha. Eu, graças a Deus, como já alguns de vocês já sabem, né, 2 alunos de outra turma nos decidiram, né, nos abençoar, abençoar a escola e nos deram, né, um equipamento completo de som. Às vezes eu estou tendo a impressão que eu estou num estúdio de rádio ou de televisão. Na minha vida, pensei ter um negócio desse aqui na minha frente, nem um pedestal. É uma coisa que sempre sonhei, mas nunca abri a boca, né? Eu só falava com Deus, né? Assim no meu coração. Não, isso aqui é complicado, isso aqui é coisa para a escola rica, para a escola poderosa, né? E parece que Deus ouviu meus pensamentos e usou 2 alunos para quebrar as minhas pernas, né? Quebrou as minhas pernas, né? Quando chegou um, quando chegou outro, falei, pai,
Papai Celestial, só estou falando, agora estou falando com Deus, então agora eu preciso daquelas almofadas acústicas, né, que coloca na parede, aí sim, aí então o negócio está fechado. Minha esposa, você está querendo demais. Não, eu nem falei. Agora que eu estou falando algo para Deus, né? Se Deus vai me ouvir, eu não sei, né? Mas se chegar, eu só vou dizer para vocês, ó, falei pouquinho e acabou. Chegaram as almofadas, creio que vocês já viram, né? Que tem estúdios de rádio e televisão que tem aquelas almofadas acústicas que são colocadas na parede para fazer a filtragem do som. Se isso acontecer, a glória e a honra seja dada unicamente ao Senhor nosso Deus, né? Porque a gente aqui está lutando e batalhando para oferecer uma boa qualidade em todos os sentidos, para a glória do Senhor. Vamos lá, página 26. Página de número 26. Quantos já checaram lá no e-mail de vocês a entrada dos slides? Alguém já conseguiu checar? Alguém? Isso, nossa irmã Eliane já está, irmã Jennifer. Alguém mais? Maravilha. Depois, se vocês... Isso, irmão Jobé também já encontrou. Se você ainda não encontrou, depois com calma, tá? Com calma, porque eu vou apresentá-los aqui na aula. Aí você, então, no que quiser, né? Se você quiser fazer a revisão da aula, assistindo de novo o vídeo, aí você vai ter à sua disposição, né, o uso dos slides, né? Porque vocês sabem que a matéria de escatologia é necessária a gente estar trabalhando com recursos visuais. Está entrando aí o nosso irmão Mateus Jair, diretamente do Paraná, irmão Mateus Jair. Vamos lá, então, vamos esperar ele. Ah, tá aí, irmão Mateus Jair. Paz do Senhor, boa noite, irmão Mateus. Paz do Senhor, pastor, boa noite. Paz do Senhor a todos os irmãos, boa noite. A coisa já estava boa, agora ficou melhor ainda, ficou bonita, graças a Deus. Vamos lá. Primeira ressurreição, página 26. Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Permita-me fazer uma rápida recapitulação, porque eu percebi na aula passada, tanto aqui na turma da quarta-feira como na turma da quinta, uma pequena dificuldade na compreensão das ressurreições. Eu creio que depois que eu expliquei, quero acreditar que tenha ficado mais claro, e quero acreditar também que vocês tenham prestado um pouquinho mais de atenção na leitura do texto. Tá? Então, vamos, então, recapitular que é importante. A primeira ressurreição, ela é a ressurreição para a vida eterna, e ela só envolve os mortos justos. E quem são esses mortos justos? Desde o tempo de Adão, todos aqueles que morreram na esperança do Messias, até o último salvo, até o último justo, né, que morra segundos antes do arrebatamento da igreja, ele vai participar, então, da primeira fase da primeira ressurreição. Como é que é? Primeira fase da primeira ressurreição. A gente vai entrar com um gráfico e vai mostrar para vocês, até já enviei, tá, no e-mail de hoje. A ressurreição para a vida eterna, a ressurreição dos justos, ela é dividida, será dividida em duas fases. A primeira fase, se quiser anotar, tem algo na apostila, né? Mas só para facilitar a sua assimilação, a sua compreensão. A primeira fase da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos para a vida eterna com Cristo, se dará no momento do arrebatamento da igreja. A segunda fase da primeira ressurreição se dará antes do governo milenial, do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Aí alguém vai me perguntar, mas por que duas fases envolvendo a primeira ressurreição? Me acompanhe, por favor, isso é importantíssimo para não trazer confusão na compreensão da questão das ressurreições. E é muito comum a maioria
dos evangélicos, dos cristãos, incluindo líderes e pastores, fazerem uma confusão até caótica e generalizada. A primeira ressurreição, ela é dividida em duas etapas, e esta primeira ressurreição só vai envolver a quem? Os salvos, os justos, que morreram na esperança do Messias ou do Senhor Jesus Cristo. A primeira etapa se dará no momento do arrebatamento. Como é que eu sei disso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 18. A segunda fase da primeira ressurreição se dará no final da grande tribulação, antes da inauguração do governo de 1000 anos de Jesus Cristo na Terra. Por que essa segunda fase? Porque ela vai envolver os mártires da grande tribulação. Detalhe, estes que ressuscitarem antes do milênio não receberão galardões. Oh, que interessante, porque galardão não implica na salvação e muito menos na vida eterna. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Galardão não significa mérito. Galardão não significa mérito para a salvação, porque a salvação ela não é meritória, ela não é baseada nas nossas obras, mas o nosso Deus é justo e reconhecerá o trabalho que os santos, né, os salvos, fizeram em prol do Senhor Jesus ou da obra de Deus enquanto estiveram na terra. O único detalhe, que é um detalhe realmente curioso, é que os mártires da grande tribulação não receberão galardões, mas terão, claro, assegurada a sua salvação, através do quê? Da sua ressurreição, com corpos glorificados à semelhança dos salvos que participaram, né, ou dos mortos salvos que participaram na primeira etapa da primeira ressurreição. Tá claro, gente? Sobre a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, ela envolve quem? Aos salvos. Aos salvos, tá? Seja desde o primeiro falecido depois de Adão até o último que morra ou faleça antes do arrebatamento da igreja. Ok, então essa vai ser a primeira etapa da primeira ressurreição. E a segunda etapa da segunda ressurreição se dará antes do início ou da inauguração do milênio. Está aqui, ó, vou ler de novo o texto para que vocês não tenham uma gotinha de dúvida. Então vi os tronos e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Preste atenção, se quiser fazer um highlight na apostila, é importante. E vi as almas daqueles que foram o quê? Degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. E o que acontece com eles, o que acontecerá com eles, o que aconteceu com eles, porque aqui João está falando no tempo já pretérito, passado, como já houvesse acontecido, ou seja, para João, que estava vivendo a visão, para ele já era um fato passado, mas não para nós. Para nós ainda não aconteceu. Interessante, né? Como João estivesse dentro da máquina do tempo, e realmente ele esteve na máquina do tempo. Ele foi transportado para o futuro e aí viu o desenlace desse acontecimento como já no tempo pretérito, no tempo passado. Mas para mim, para você, para nós, esse fato ainda não aconteceu. Esse fato ainda pertence em relação a nós ao futuro. Pois estou entendendo, gente? É bem interessante isso, gente. Olha, a Bíblia apresenta a escatologia assim, ó, joga lá para o futuro. Mas em relação a João, é algo que já passou. Mas em relação a nós, não passou ainda. Estão me entendendo? João foi arrebatado para o futuro. Se você estuda direitinho o livro do Apocalipse,
João foi arrebatado. Ele apenas não estava tendo uma simples visão. Porque o que é biblicamente uma visão? Eu e você estarmos nesse momento aqui, ó, sentadinhos no conforto da nossa casa, e de repente nós temos um arrebatamento de sentidos. Ou seja, eu começo de olho aberto, olho fechado, vendo coisas acontecendo. Só que no caso de João, o texto bíblico é claro. Ele foi arrebatado em espírito. Então imagina quem estava ao redor de João. Deve ter tido ele como um morto. Porque é assim que funciona o arrebatamento de espírito. Eu conheci já, ao longo da minha vida, pessoas, isso não é muito comum, mas acontece, pessoas que Deus decide arrebatar o seu espírito, transportá-las para o céu, em alguns casos, até mesmo para o inferno, que não é muito comum, mas já conheci 2 ou 3 casos, e há casos que Deus leva a pessoa para uma dimensão totalmente fora da que estamos vivendo, que é o tempo do futuro, porque Deus, ele vive na eternidade. Como ele vive na eternidade, ele tem o controle do tempo. O passado, o presente e o futuro, para ele, é uma mesmíssima coisa. Para nós, não. Para nós, o passado é uma coisa diferente, o presente é algo diferente, e o futuro é algo diferente. Ou seja, tanto eu como você, nós estamos limitados a entendermos o que? O passado, porque já vivemos o passado, e a vivemos o quê? O presente. E o futuro? Minha pergunta é, chegamos até o momento de ter tido condições de vivermos o futuro? Sim ou não? Não, o futuro ainda não vivemos. Vamos ainda viver. Mas João teve o privilégio de, arrebatado no seu espírito, visualizar o futuro. Por isso que o texto bíblico se coloca tudo no tempo pretérito, ou seja, passado, porque João viveu tudo isso. Aí diz aqui, ó, e reviveram. Em outras traduções, e ressuscitaram, e reinaram. Está tudo no passado. Com Cristo durante 1000 anos. Mas olha só, o que acontece? Mas os outros mortos, está aqui sublinhado, se quiser colocar um highlight em cima, não reviveram. Então está se referindo a outro tipo de ressurreição. Até que os 1000 anos se completassem. Aí o texto aqui é taxativo. Esta é a primeira ressurreição. Aí vem outro texto. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. O que significa a segunda morte? A primeira morte, todos nós, de alguma forma ou de outra, fomos destinados a vivê-la. Preste atenção. A primeira morte, todos nós, de alguma forma ou de outra, já temos sido destinados a vivê-las. Por exemplo, de todos nós que estamos aqui, só Deus, ninguém mais, sabe quem de nós aqui vai passar para a eternidade antes do arrebatamento da igreja. Vocês concordam com isso? Nenhum de nós aqui sabemos o dia de amanhã. Você pode estar saudabilíssimo, exalando saúde. Semana passada eu perdi um pastor amigo, né, em Nova York, 26 anos de idade. Pensa no menino cheio de saúde. 3 filhas lindas, trigêmeas. Estavam de 2 aninhos. Domingo, recebi uma chamada telefônica da viúva. Que, pastor? Viúva. 24 anos de idade, em prantos. Morreu dormindo. Eu perguntei, seu esposo tinha algum problema de coração? Não, pastor. Ele morreu dormindo, ele simplesmente morreu dormindo. E o que disse a autópsia? A autópsia disse que ele não tinha nenhum problema de coração, nenhum problema de pressão, saudabilíssimo. Simplesmente a respiração dele parou e morreu. Eu falei, 26 anos. Pensa num menino cheio de saúde e usadíssimo nas mãos do Senhor. Tem uma explicação para isso? Não tem. Só Deus sabe. Ou seja, a nossa vida, como diz a Escritura, ela é um vapor. Muita gente pensa, o camarada está com uma enfermidade, está com uma doença, está idoso, está com isso, está com aquilo, e a gente sempre taxa ou julga que a possibilidade para estes de passar para a eternidade é assim, num abrir e fechar de olhos. Mas qualquer um de nós podemos passar para a eternidade assim, porque nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa vida é um vapor. Hoje eu estou aqui.
Só Deus sabe se na próxima aula eu vou estar aqui com vocês. Jesus decidir me levar para a eternidade e agora? Como é que fica a situação, né? Fica complicado para minha família, fica complicado para a escola, já uma série de complicações. Aonde eu quero chegar? O dia da nossa partida desta vida, só um que sabe. Mas vamos pensar de maneira muito otimista. Alguns de nós aqui não vamos provar a morte. Vamos participar do arrebatamento da igreja. Então vai se criar o quê? Uma espécie de uma exceção. Alguns aqui não vão ver a morte. Quantos aqui concordam com isso? Que alguns de nós aqui não vão ver a morte. A minha oração é que todos sejam arrebatados vivos. Mas nós não temos o controle da vida e da morte. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Nós não temos esse controle. Não temos. Todos os dias, quando eu durmo, coloco minha cabeça aqui no meu travesseiro, sabe o que é a minha oração? É minha oração. Senhor, obrigado pelo milagre de ter vivido um dia mais. É um milagre. E quando eu acordo, eu faço a mesma oração. Obrigado por ter acordado para viver mais um dia de... Mãe Eliane. 5:3, né? Sim. Então, nessa situação, se a gente não... Um exemplo assim, vou falar nas minhas palavras. Se eu não morrer antes do arrebatamento, eu posso ser arrebatada em vida. É isso? Sim, senhora. O texto diz bem claro. Um bom número. A Bíblia não precisa a quantidade exata, mas um bom número de pessoas vão ser arrebatadas vivas. Sim, Lucas. Deixa o polêmico entrar. O salvo, né, vai ser arrebatada antes. Exato, os salvos serão arrebatados antes. Lucas, vamos lá, e depois o irmão Sandro. O irmão Sandro também tem uma participação. Deixa o polêmico entrar. O polêmico vai entrar, mas é um polêmico sadio, né? Entendam isso. O Lucas não quer um polêmico para arrebentar, ele é um polêmico para abrir, né, o panorama. Vai lá, Lucas, solta. De acordo com o panorama que a gente está seguindo, a igreja vencedora, que é os salvos em Cristo do arrebatamento, vão subir aqueles que morreram em Cristo Jesus juntamente com os vivos, como Paulo fala no Tessalonicenses, nós juntamente com a igreja vencedora, que eu gosto de chamar assim, porque em Apocalipse fala, o que vencer vai receber a coroa. Então, os galardão é para o que vence. Sem dúvida, é uma questão não interessante. Não é para toda a igreja, porque os mártires também faz parte dos salvos. Serão salvos, mas não serão galardoados. Sim, então é para os que vencerem. Por isso que João deixa bem claro. Eu me diferencio assim, aos que vencerem. Os mártires receberão, entre aspas, um galardão reinando com Cristo durante o milênio, correto? Sem dúvida nenhuma. Serão mortos pela degola. Se os irmãos lembram, na aula para trás, o pastor falou que a pessoa do anticristo teria que ter ascendência judaica, europeia sendo um homossexual e islâmica. E sendo um homossexual também. Perfeito. Homossexual e ascendência islâmica. Sabemos nós que, de acordo com a Sharia ou a sidrata islâmica, o infiel deve ser morto por meio da degola. Não pode ser de outra maneira. Se os irmãos não sabiam, apresento-vos isso. E algo muito interessante. Algo muito interessante a ser observado. Terá apoio religioso, tanto católico romano quanto islâmico. Fortemente. Qual é a tendência, Lucas? Baseado neste texto, e até mesmo quando fazemos a análise do texto no original do grego koiné, a palavra degolar, hairatanos, ou seja, fala de uma espada curva, degolado, hairatanos. É o símbolo dos impérios islâmicos. Exato, Detalhe pequeno, o cavalo amarelo se traduz por cloros. Cloros também no grego é verde, a bandeira islâmica é verde. Aí está. Vamos chegar lá, Lucas. Lucas já está antecipando as cenas do próximo capítulo. A bandeira islâmica é verde. Sabia que o polêmico ia entrar. Vocês já pararam para pensar? Vamos pensar, porque sempre é bom nós temos que pensar. Tá? O objetivo da escatologia bíblica é trabalharmos não no sentido, entre aspas, de polemizar, mas trazer assuntos que são considerados, vamos usar assim a expressão, polêmicos, não com o objetivo de debater, mas no objetivo de nós juntos, ao mesmo tempo, pensarmos e chegarmos a conclusões. Vocês já fizeram essa seguinte pergunta:
Por que será que o islamismo está crescendo violentissimamente no planeta Terra como a maior religião mundial? Alguém já se perguntou? Quem de vocês já se fez essa pergunta? Alguém já fez essa pergunta? Por que o islamismo, de 10 anos para cá, deu uma disparada? Não sei se vocês sabem, de 10 anos para cá, de 2012, o crescimento médio vai de 15% a 25% ao ano. E se vocês não sabem, é só pesquisar lá no Google. A parte do planeta Terra que está rápido, mas muito acelerado, tornando-se islamizada é o continente europeu. Só rapidinho, eu queria que a irmã Jennifer... de Paris é islâmico hoje. Isso, a irmã Jennifer quer uma participação, mas preste atenção. Analisa comigo, pesquisa, é só você analisar e pesquisar. Reino Unido da Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Gales. Em questão de 10 anos, totalmente islamizada. O prefeito de Londres, capital do Reino Unido e da Inglaterra, é islâmico. O prefeito de Paris, a prefeita de Paris, é uma islâmica. O Congresso italiano, 38% do Congresso italiano é composto de islâmicos. O Bundestag, o Congresso da República Federal da Alemanha, 23% são islâmicos. 13% do Congresso espanhol são de islâmicos. Isso é uma coincidência ou algo premeditado? Resposta: premeditado. O próximo presidente da República Francesa, se você não sabe, será um islâmico. O próximo chanceler da República Federal da Alemanha, que não é o que está hoje, né, que foi o sucessor de Angela Merkel, será um islâmico. O próximo primeiro-ministro da Espanha, que hoje é Pedro Sánchez, será um islâmico. O próximo presidente da República Portuguesa... Que isso, pastor? Você está me assustando? Não, a tendência é a Europa ter a bandeira islâmica dominando poderosíssimamente. E está tudo em alta velocidade, porque o anticristo... da Europa, a mais da metade quase já é islâmica também. Praticamente 57% do continente europeu, envolvendo 28 países, é islâmico. E esse crescimento se deu aceleradamente em 10 anos. Pesquise, de 2012 para cá o negócio deslanchou em altíssima velocidade. Coincidência? Não. É tudo preparando o caminho do anticristo. E o anticristo, do lado paterno, ele será islâmico, gente. Muita gente não dá valor a essa observação, mas se você for na genealogia do anticristo, você vai descobrir, eu já falei isso na aula passada, eu vou falar mais adiante, ele vem da descendência de Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Eu vou traçar com vocês a genealogia deles, e vocês vão... E na União Europeia fica difícil, é como uma agulha no palheiro, tá? Tem vários deputados hoje que do lado paterno, olha que interessante, são descendentes de islâmicos e do outro lado materno são judeus e europeus. Uou, então fica difícil saber quem é o anticristo. Mas aquilo que eu já falei com vocês, se a teoria que temos apresentado, se ela for sustentada na possibilidade dos primeiros dias ou semanas da tribulação, a igreja ver o anticristo, eu e você vamos saber, mas bato na tecla, vivermos, experimentarmos a tribulação em toda a sua intensidade, de jeito nenhum. Agora, como diz lá o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, isso não vai acontecer antes que venha apostasia e o homem de iniquidade, filho da perdição, que é o anticristo. Então, bato na tecla uma vez mais. A possibilidade de vermos o início do governo do anticristo, ela é real e é grande, tá? E para que mais adiante chegue um momento crucial para a igreja ser resgatada da terra, porque definitivamente a igreja não vai viver as auguras, né, as crises, o caos da grande tribulação. Acabei de lembrar de um negócio para não deixar dúvida. Jesus falou que haveria um tempo que aquele que nos matasse pensaria estar prestando culto a Deus. Quando a gente vê atentado,
de islâmico, para eles aquilo ali não é morte, não é chacina, Exato, é culto. exato. É culto. Para eles, a morte do infiel agrada a Deus, a Allah. Ah lá, exato. Muito, muito bem colocado. É muito curioso para isso. Eles ali, eles não estão matando, eles estão fazendo culto. Tanto é que eles pensam que quando eles morrem, eles recebem recompensas lá no céu. Yes, yes. É um negócio estranho, muito Jesus estranho. já tinha deixado as entrelinhas ali, ó. Para quem quisesse entender, tá aí. Vamos lá. Alguém tem uma participação? Queria que irmã Jennifer, sim, por favor. Eu só tenho uma curiosidade. Aonde assim que está na Bíblia que só está Jesus, Deus, claro, e os anjos com ele lá no céu? Então, Pedro e todos os que estão, João, ainda eles não ressuscitaram, não estão lá com o Senhor no céu? Ok, nós vamos entrar nessa abordagem, mas deixa eu adiantar uma partezinha, e aí um pouquinho mais à frente ainda na aula de hoje, eu vou falar sobre isso. No céu, se quiserem anotar, isso não é uma coisa da minha cabeça, não é uma teoria. Isso que eu vou dizer agora é uma afirmação. Por que uma afirmação? Porque está escrito na Bíblia. Alô? O que está escrito claramente na Bíblia, podemos tomar como o quê? Uma afirmação. Existem hoje 3 seres humanos com corpos físicos, ou seja, quando eu falo corpo físico, corpo palpável. Isso aqui é um corpo palpável, concorda comigo? Você tem um corpo palpável? Sim. Que ninguém tenha dúvida, pelo amor de Cristo. Todos nós temos um corpo palpável. Ainda que o corpo glorificado será bastante diferente ao corpo que hoje temos, mas, de igual forma, será um corpo palpável. E qual é a prova bíblica? Deixa eu abrir isso aqui para ficar bem claro. O corpo de Jesus, quando ele se apresentou dos discípulos, era um corpo, e é um corpo glorificado. A maior prova que Jesus deixou claro. Vocês têm algo para comer? Jesus comeu. O corpo glorificado pode comer, mas não tem necessidade de comer, porque ele é glorificado. Outra coisa, o corpo glorificado ele não está limitado às leis da física. Como assim? Este corpo que hoje eu e vocês temos, não tem capacidade de atravessar paredes. Porque a lei da física não me permite isso. Um corpo que eu... Continua me entendendo, gente? Só em desenho animado que funciona. Um personagem atravessando a parede. Mas o corpo glorificado ele tem essa propriedade fantástica de quebrar todas as leis da física, incluindo a lei da gravidade e as 3 leis da termodinâmica. Jesus deu essa prova. Eles estavam os discípulos fechados, né? O cenáculo totalmente lacrado com medo dos judeus, e de repente, ó, pum, o que acontece? Pai, seja convosco. Opa! É um fantasma? Jesus já sabia. Calma, vocês têm algo para comer? E aí eles ficaram mais confortados, que não era um fantasma, era definitivamente Jesus. Lembra-se que Jesus apareceu 2 vezes aos discípulos do cenáculo. Uma vez não estava Tomé, que ele duvidou. Aí vem na segunda vez, parecido, assim, do nada. Aparece Jesus, já pela segunda vez, Tomé estando presente. Ao que Jesus diz a Tomé, vem cá, Tomé, coloca o teu dedão aqui, ó, no meu lado, toca nas minhas feridas. Diz a Escritura o quê? Que Tomé foi lá, meteu o dedão. Alguém se lembra desse texto, sim ou não? Sim. E ele creu. Uau, Senhor, Deus meu! Aí Jesus usa aquela célebre frase, bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Olha que coisa tremenda. Então, o primeiro ser humano com corpo, aliás, não o primeiro, um dos seres humanos com corpo físico palpável, ainda que glorificado, é o Senhor Jesus. Isso sabemos. E os 2 outros, que não experimentaram a morte. E imaginamos, porque a Bíblia não fala que eles morreram. Se alguém me provar que eles morreram, aí, ok, eu me retrato, eu não tenho problema de me retratar. Quem foram os 2 outros seres humanos que não provaram a morte? Enoque e Elias. Enoque e Elias. Alguém já leu na Escritura que Elias e Enoque morreram? Eles não morreram. Eles foram trasladados. Anote aí.
que significa traslado, sai de um lugar para o outro. Mas a Bíblia é taxativa, eles não morreram. Eles não morreram. Pode anotar? Enoque e Elias não morreram. Mas onde eles estão? No céu. E agora? Como é que isso é possível? Oh, na minha cabeça, na sua, isso não é possível. Mas para Deus não existe nada. Nada, absolutamente nada é impossível. Então, anote aí. Só 3 seres humanos com corpos físicos vivos. Pastor Luiz, sim. Mas é interessante essa análise, é que nós servimos a um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Exato. É que no arrebatamento da igreja, os que já foram mortos, eles vão acontecer o que com eles? Receberão corpos glorificados. Ressuscitados. Ressuscitados, porque eles estão conscientes, né? E a consciência indica o que? Vida. Então, nosso Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Excelente abordagem do irmão Zandro. Irmã Jennifer, anote aí a todos. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 18. Isso aqui é fantástico, gente. Já que estamos falando de primeira ressurreição, não vamos fugir nem nada do assunto. Mateus capítulo 18. A curiosidade da irmã Jennifer não é curiosidade, não. Ela está lançando luz sobre esse assunto, que é um pouquinho difícil de ser compreendido. Capítulo 18, não, perdão, 17, desculpe. Capítulo 17, Evangelho segundo Mateus. A transfiguração. Isso aqui é interessantíssimo. Esse mesmo acontecimento, ele se repete no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 2 ao 13, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 38 ao 36. Mas vamos observar Mateus, que é bem interessante a abordagem que Mateus faz. Vamos lá. Capítulo 17, Evangelho de Mateus, primeiro versículo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Verso 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Aí Jesus está usando o seu corpo glorificado. Oh, que interessante! Se você quiser anotar aqui, Jesus, quando ele morre e depois ressuscita, ele assume de forma definitiva o seu corpo glorificado. Mas aqui Jesus dá uma prévia, ou seja, uma demonstração deste corpo glorificado. Isso aqui é fantástico. Tá? E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Aí dá um nó na cabeça. Um vivo, comprovadamente vivo. Concorda comigo? Elias, porque foi trasladado. Mas o outro... Não, isso aqui não dá para entender, não, gente. Isso aqui é fantástico. Comprovadamente morto. Como morto? Porque a Bíblia diz que Moisés morreu, está lá no livro de Deuteronômio, e o Senhor pegou o corpo de Moisés e o enterrou em um lugar totalmente desconhecido. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra disso? Então, nós temos que entender o seguinte: a perspectiva do texto está se referindo a quem? A visão de Deus ou a visão nossa? Resposta: a visão de Deus. Na visão de Deus, eles estão vivos. Mas na minha visão humana, na sua visão, um estava vivo e outro está morto. Uau, isso aí é complicado. Na nossa mente é complicado, mas não na cabeça de Deus. Vamos continuar lendo o texto? Que aí nós vamos chegar ao ponto que o irmão Sandro abordou. Isso aqui é lindo, isso aqui é fantástico, olha só. Verso 4, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Verso 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que tenho-me comprazo, escutai-o. Verso 6, e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem
seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Vamos agora a Lucas. Eu li esse texto de Mateus, agora vamos a Lucas. Vamos ver a abordagem que Jesus fala desse mesmo acontecimento no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só e calaram-se. E aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Há um outro texto que diz que o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Alguém se lembra desse texto? Alguém se lembra desse texto? Que o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, resumindo aqui, a perspectiva é de Deus. E nós temos a dificuldade de entender ou enxergar a perspectiva de Deus. Ainda que Moisés morto e Elias vivo, para Deus, Moisés estava vivo. Hoje, muita atenção aqui. O que está acontecendo com os mortos justos? Resposta. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos mostrar um diagrama. Eles estão no paraíso, plenamente conscientes. Preste atenção. Estão no paraíso, número 1, plenamente conscientes do seu estado, que breve vai mudar em receberem a ressurreição dos seus corpos glorificados. Estão ouvindo Jesus. O texto bíblico não fala que eles estão contemplando, vendo a Jesus. Por quê? Não é a chegada a hora de verem a Jesus. Como é que eu sei disso? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, que assim como ele é, tal qual o veremos. Mas quando? No momento do arrebatamento da igreja. No momento da ressurreição dos mortos, em primeiro lugar, e depois do arrebatamento dos vivos. Então, este vai ser o momento que todos os justos visualizarão Jesus. Né? Alguém me perguntou algum tempo atrás, então, e os mortos que estão no paraíso, estão vendo Jesus? Resposta: não, mas ouvindo a ele e sentindo a sua presença 100%. E veja bem, e eles têm consciência de tudo o que está acontecendo. A mesma coisa lá no Sheol, ou no lugar de tormentos. Os injustos ou os ímpios têm consciência de tudo. Só que nem os que estão no paraíso, ou os que estão no Sheol, ou no Hades, ou no inferno temporário, eles têm noção do que está acontecendo na Terra. Eles estão em mundos paralelos, diferentes, porém paralelos, e estão plenamente conscientes. Quem está no paraíso, conscientes que serão ressuscitados para a glória eterna e na presença de Cristo para todos sempre. Os que estão no Hades, ou no inferno temporário, já sabem que estão condenados.
receberão um corpo físico semelhante a este nosso, cuja matéria não se desintegrará por efeito das chamas do lago de fogo e enxofre, porém trazendo o quê? Dor. Uma dor que se converterá ao chamado tormento eterno. Irmã Márcia. Pastor, está lá em Mateus 22, 32. Mateus 22, 32. Anote aí. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O problema nosso é a questão da interpretação correta pela perspectiva. O texto nos apresenta qual perspectiva? Divina ou humana? Resposta: divina, ok? Para nós, Moisés está morto, mas para Deus está vivo. A mesma coisa Elias. Elias está vivo 2 vezes, né? Porque não recebeu ainda a perda do seu corpo, porque está lá, mas subentendemos que no arrebatamento da igreja, uma vez que os mortos aqui na terra, aliás, os vivos justos aqui na terra, receberão corpos glorificados, subentendemos que Elias e Enoque também, por uma questão de padronização, receberão corpos glorificados. Vamos avançar um pouquinho, porque eu quero mostrar o diagrama da questão das ressurreições para nós entendermos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Hebreus 11, 35, 36. Vira a página, vira a página. A primeira ressurreição, ao som da última trombeta. Nós já falamos, né, a título de teoria, não de afirmação. Vou sempre, irmãos, fazer questão para deixar bem claro quando estou afirmando e quando eu estou colocando uma teoria. Então, agora é uma teoria. Pastor. Sim, Lucas. Desculpe interromper. Só um questionamento. Vamos lá. Eu não lembro só o livro de Hebreus que fala que a morte reinou até Moisés. Ok. E se Moisés apareceu lá no monte e tem esse verso, não sei se eu estou juntando os palitos errados, mas dá a entender que Moisés pode ter sido a primeira pessoa a ser ressuscitada pelo próprio Deus? É uma questão curiosa, que ainda não tem uma Porque resposta. Porque está lá, reinou até, se até para nele. Aí temos que trabalhar em cima de uma teoria, porque depois desse texto, não vemos um outro, segundo, terceiro ou quarto texto que pudesse nos dar respaldo para a sustentação dessa teoria. É uma teoria. Mas faz sentido o raciocínio, não faz? É uma teoria válida. Porém, para tornarmos essa teoria em uma afirmação, teríamos que ter pelo menos 3 textos. Não, longe de mim, mas eu só juntei os... Não, mas faz sentido, sim. Por isso que temos que deixar bem claro. Isso é uma teoria bem interessante, que carece, claro, de termos mais 2 ou 3 textos para convertermos em uma afirmação. Como estou entendendo, gente? O Lucas não está aqui trazendo uma especulação estúpida, com todo respeito à expressão, e nem absurda. Mas faz sentido, realmente. E isso eu já analisei por diversas vezes. E um negócio que, não vou dizer que encuca, mas incomoda. Bem interessante isso, certo? Bem interessante, bem interessante. Me incomodou bastante. Sim, não, a mim também, pode acreditar. Mas ficamos com a teoria, que é válida, mas não podemos lançar além de uma teoria, ou seja, não tem como fazer uma afirmação. É a mesma coisa aqui, ó. A questão da última trombeta. Que última trombeta é essa? Se fala de última, o que nós, então, no raciocínio lógico, entendemos ou subentendemos? Que existiram outras anteriores, correto? Sim ou não? Porque se eu estou falando de última, então é claro que devem ter havido outras atrás ou antes da última. Então, aqui entra essa questão. Vamos lá. Já falei dessa teoria,
E ela também é interessante e incomoda. O apóstolo Paulo diz que o arrebatamento será na ocasião em que a última trombeta soar. Não temos por base que tipo de trombeta é esta, se ela é a última, ou se esta é a trombeta número 7. Se for a trombeta número 7, então ela vai acontecer no final dos 3 anos e meio. Se isso for verdade, então temos uma teoria estranha e curiosa, que a igreja, então, poderia passar, poderia, repito uma vez mais, não estou afirmando, poderia passar pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Mas, repito, não conseguimos buscar maior base bíblica em outros textos para sustentar o porquê desta última. Então, só trabalhamos com esta especulação e deixamos no campo da teoria e não temos nenhuma condição de fazer uma afirmação até mesmo lógica. Esse que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, isso é um fato comprovado, vai haver um som de uma trombeta. Qual será essa última? Não entendemos e não temos uma base mais substanciosa para fazermos afirmações. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, veja bem, antes do arrebatamento. Segundo o apóstolo Paulo, a primeira ressurreição ocorrerá após o início da tribulação. Olha que interessante isso aqui. E antes do arrebatamento. Estão percebendo? Estamos aqui trabalhando de novo com uma outra teoria. Por quê? Por que nós estamos insistindo com essa teoria? Por causa da abordagem do texto. Pode me acompanhar aqui? Atenção redobrada. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, é outra fase, outra etapa. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Dentro da escatologia tradicional, a coisa funciona assim, ó. O toque da trombeta, ressurreição dos mortos justos, transformação dos justos vivos, e aí o arrebatamento, e depois do arrebatamento, a tribulação. Quem conhecia essa linha cronológica? Geralmente todos nós aprendemos essa linha cronológica, concorda comigo? A maioria de nós. Eu aprendi, vocês aprenderam, todos nós. Mas quando a gente começa a conectar os pontos nestes textos, a linha cronológica parece ser quebrada. Sim ou não? Quando a gente começa a colocar os pontos dentro deste texto, a linha cronológica que normalmente e tradicionalmente aprendemos, parece que ela sai um pouco de foco, ela sai fora de ordem. Sim ou não, gente? É um negócio curioso. Uhum. Aí se transforma no quê? Numa teoria a ser avaliada, a ser investigada. Mas, de qualquer maneira, tudo reside a questão da última trombeta. Que trombeta é esta? Não temos resposta. A resposta que melhor sustenta essa teoria, bate de novo na tecla, que não é uma afirmação. Que seja, então, a 7ª trombeta. E se for a 7ª trombeta, de fato, então a igreja entraria na primeira parte da tribulação. Aí alguém, um aluno de uma outra classe, então, pastor, então teríamos que sustentar a teoria do mesotribulacionismo. Sim, porque o mesotribulacionismo ensina que a igreja seria arrebatada na metade da tribulação. Olha que interessante, né? Antes de fechar o 3º módulo, vou mostrar para vocês as 3 visões, as 3 correntes da escatologia, que é o pré-tribulacionismo, maioria esmagadora, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E também tem as correntes com respeito ao milênio,
pré-milenialista, mesomilenialista e amilenialista, porque tem pessoas que não creem no milênio, são amilenistas. Anote aí, mais de 50% dos presbiterianos não creem no milênio. Como é que é? Eu vou repetir. Mais de 50% dos presbiterianos tradicionais não creem no milênio. Quer ver um presbiteriano tradicional? Gente boa no mundo, tem uma palavra de Deus maravilhosa. Sou amante, apaixonado por esse homem. Tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes conversando. Quando eu toquei o assunto do milênio, ele estava com um sorriso até a orelha, ele fechou a cara, ficou sério. Levantou da cadeira, apertou minha mão e se retirou educadamente. Você adivinha quem é este presbiteriano famosíssimo? Eu amo brasileiro, ele. professor? Brasileiro, amo Augusto esse Eu Nicodemos. acho que eu sei quem é o nosso titio Augusto favorito, Nicodemos. Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos. Sabia. O nosso Gente, titio barbado é favorito, impressionante. presbiteriano que mora no meu coração. Tivemos conversando uma vez quase 6 horas, sem parar. Só íamos ao banheiro, né, bebemos pastor? água. Só segurando a barbinha assim, ó. Isso, ele tem esse hábito bem interessante, né? E ele com os olhos bem fixos em mim. Em 15 minutos de conversa, ele fez assim: você é pré-tribulacionista e pré-milenista? Sim, senhor. Continuamos a conversa. Está interessante. E foi passando 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. Posso ir ao banheiro, pastor? À vontade. Aí nos trouxeram água, refrigerante, 6 horas e 45 minutos. Ele passou a mão na cabeça. Quando eu falei do milênio, ele já estava assim. Estava com a mão na barba. Com todo respeito, falo isso. Ele estava com a mão na barba e assim. Mudou o semblante, educadamente, fechou o rosto, se levantou, pegou na minha mão: meu irmão, Deus lhe abençoe. Nós temos que parar a conversa, porque no milênio eu não sigo. No milênio eu não entro. Assim, muito educado. Gente, uma educação maravilhosa. Ele me ouviu todo o tempo e pouco falou. Você acredita? Ele pouco falou. Pouco falou. Ou seja, chegamos a concordar em vários pontos, mas quando chegou no milênio, você está me entendendo? Ele se transformou da água para o vinho. Não adianta, você não convença. E aí eu perguntei, antes de terminarmos a conversa: pastor Augusto Nicodemos, por que o senhor não crê no milênio? Porque tudo é figurado. Como é que é? Tá ouvindo na veia, pastor. Tudo é figurado. Então, pastor, me explica Apocalipse capítulo 20, capítulo 21. Me explica Isaías 65, 66. Eu te pergunto, ele me respondeu, ele me explicou. Disse várias vezes repetida: tudo é um simbolismo. E o irmão está agarrado com simbolismos. E isso pode ser perigoso. Não, pastor. Humildemente, eu tenho aprendido a separar o simbolismo do literal. Amém. Amém. Deus abençoe. Saiu fora. Eu vou apresentar a vocês essas 3 correntes e por que os presbiterianos são tão agarrados com a visão amilenista, ou seja, que não vai haver milênio. Se prepara, vocês vão ficar impressionados. Eu vou falar exatamente como um presbiteriano crê. Vocês vão entender, vocês vão ficar de boca aberta, que é uma coisa tão simples que eles se agarram e eles fazem um cavalo de batalha para não aceitar a questão do milênio, do governo de 1000 anos de Jesus. Sim, Lucas? Sobre a questão das trombetas, sobre o arrebatamento e a trombeta de Deus especificamente no texto, e a 7ª é a trombeta do anjo, tem uma diferenciação. Sim, mas aí temos que entender também a questão do contexto, porque existem textos na Bíblia que se intercalam, trombeta de Deus e trombeta do anjo, de Deus e de anjo. Temos que entender até que ponto a trombeta de Deus e dos anjos são devidamente aplicadas dentro do contexto em específico. Temos a questão do contexto, que em alguns textos... Aí eu, como pré-milenista, coço a barba igual Augusto Nicodemos. Mas vamos lá. Quantos estão me entendendo que eu estou trazendo abordagens a título de teorias? Eu não me atrevo a fazer afirmações.
Se alguém de vocês tem, digamos assim, a coragem de fazer certas afirmações, amém, fique na plena liberdade. Eu já sou muito cuidadoso, já sou muito cauteloso, sou bem, entendeu? Sorrateiro no sentido de não querendo semear dúvida, não, eu tenho convicções que eu e você vamos ser retirados dessa terra, número 1, que nós não vamos sofrer as augúrias, os extremos da grande tribulação, número 2, e eu creio que há promessa de Deus para nós estarmos protegidos do pior que há de vir sobre este mundo. Alguém crê assim? Alguém crê assim? Quantos de vocês creem nisso? Eu creio nisso, tá? Agora, esses detalhes técnicos dentro destas teorias, eu não vou me atrever a fazer nenhum tipo de afirmação, né? Simplesmente faço a abordagem da teoria para vocês entenderem que nem todos conseguem enxergar dentro da mesma óptica, porque a escatologia é definitivamente bastante complexa. Bom, vocês estão vendo aqui esse quadrinho, tá? Esse diagrama, ele resume a escatologia de uma maneira muito, muito compacta, né? Mostrando a eternidade passada e a eternidade futura e os acontecimentos que vão acontecer, vão suceder no meio do caminho. Agora vamos fazer aqui a análise, né? Como o Lucas fez uma abordagem interessante, agora vamos separar aqui as vozes da última trombeta. Não estou querendo ser polêmico, gente, estou querendo que nós pensemos, raciocinemos juntos dentro de textos que normalmente não exploramos, não investigamos. Abra lá Apocalipse capítulo 14. Muito interessante isso. Apocalipse capítulo 14. Eu vou aguardar que todos abram o capítulo 14 de Apocalipse. Vamos lá. Vou dar 1 minutinho a 1 minuto e meio. Capítulo 14 do livro do Apocalipse. Isso aqui é interessantíssimo. Todos abriram? Irmã Márcia, Miguel, irmã Isabel, Jennifer, irmão Zandro, irmã Daniele Militão. Irmã Daniele, Deus abençoe. Semana que vem vai ser diferente, a senhora sabe disso. Semana que vem a senhora vai estar em 8K. Vai sair de SD, né? Standard Definition para Very High Definition. Meu Deus, vocês vão se assustar, deixa quieto. É bênção de Deus. Todos encontraram, gente? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 14. Observe a sequência das vozes logo após o toque da 7ª trombeta, conforme Apocalipse, capítulo 14, do 6 ao 16. Mas vamos desmembrar devagarinho esse texto, para a gente entender parte por parte. Capítulo 14, versos 6 e 7. Estão lá comigo? 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Então, aqui, esta primeira voz está anunciando o evangelho eterno. Olha que interessante. A segunda voz, como é que ela funciona? 14:8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações dão a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, essa é a segunda voz, anuncia a caída da grande Babilônia. Anote aí. O capítulo 17 de Apocalipse se ocupa em nos apresentar a Babilônia religiosa, ou também conhecida como a Babilônia eclesiástica. Quem vocês imaginam quem é hoje, ou de fato a Babilônia religiosa ou eclesiástica? Não é muito difícil. Quando você lê e estuda detidamente,
Hã? Vaticano. O Vaticano, anote aí. O capítulo 17, todo ele se ocupa em falar, dar a descrição da Babilônia eclesiástica ou da Babilônia religiosa, que é nada mais, nada menos que o Estado do Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana. O capítulo 18, anote aí, fala de outra Babilônia. Não sei se alguém já leu os 2 capítulos em separado. Causa um pouquinho de dificuldade, porque tanto o capítulo 17 como o capítulo 18 de Apocalipse mencionam o mesmo termo, Babilônia. Alguém já percebeu isso? Sim ou não? Alguém já leu os 2 capítulos? Tanto o 17 de Apocalipse como o 18. E os 2 capítulos falam o quê? O termo Babilônia. Só que você descobre que o capítulo 17 fala de uma Babilônia e o 18 de outra Babilônia. Como é que eu sei que é outra? Por causa das características. Elas não se repetem. Então, quem seria a Babilônia do capítulo 18? Alguém tem uma ideia, uma leve ideia? Estamos aqui para aprendermos juntos. Seria uma Babilônia política? Política e comercial, pelas características do texto. Muito boa observação que o irmão Zandro está fazendo. E qual seria hoje o país do mundo que melhor se encaixaria com as características que estão lá? É necessário que leiamos, né, o capítulo 18. China! Não. Estados Unidos. Temos que ler com atenção. A China está no capítulo 9 do livro do Apocalipse. Nós vamos falar depois sobre a China. Mas o capítulo 18 ele traz características bem específicas no ângulo político e no ângulo comercial. Qual é o país que se encaixaria melhor hoje? Estados Unidos. Estados Unidos? Não, ainda não, nem Está passa. na União Europeia, né? Não, mas vocês não estão nem desconfiando. E esse país está lá no Oriente Médio e está rápido. Não, anote aí. É o Iraque. É o Iraque? Sim, senhor. Vou mostrar a vocês as características políticas e comerciais. Nossa, Vocês chegaram a ouvir falar que o dinheiro do Iraque, há 10 anos atrás, valeu uma loucura no mercado internacional chamado dinar. Houve uma febre. Vai lá no Google, coloca dinar. Entre 2010 e 2013, a compra de dinar valeu mais do que comprar uma criptomoeda. Ninguém soube disso? Alguém já ouviu falar disso? Não. Vai lá, só Irmã Márcia, que está ligada, está conectada. O dinar, a moeda do Iraque entre 2010 e 2013, foi a mais cotada no mercado internacional. Como houve uma época que o iene japonês foi lá nas nuvens, tá? E que a moeda chinesa também foi lá nas nuvens, mas foi um período curto, efêmero, mas se comprava. Eu conheço pessoas que compraram tanto dinar que na hora de trocar ficaram bilionárias. Irmã Márcia pode me confirmar isso. Só você colocar lá no Google, né? A hipervalorização da moeda do Iraque. E você não vai acreditar que eu vou lhe dizer. Na grande tribulação, de novo, bum, vai haver uma explosão da moeda do Iraque. Se ela será o dinar, não sabemos. Mas a Babilônia comercial e política, pum, ela vai cair. Então vai ter a queda das 2 Babilônias, a da eclesiástica e da comercial. Faça uma investigação histórica sobre o país do Iraque. O ex-ditador do Iraque, Saddam Hussein. Quem já ouviu falar de Saddam Hussein? Saddam Hussein. Ele foi capturado e depois morto, né, pelos Estados Unidos e os aliados. Mas se você investigar a fundo a história de Saddam Hussein, ele mandou reconstruir o portal de Istar, que é o portal de entrada da cidade de Babilônia, que é hoje a capital do Iraque, Bagdá. Então, hoje, a cidade de Bagdá, que é a capital do Iraque, era no passado a cidade de Babilônia.
E se você estudar a história do Iraque, que foi o centro do Império Babilônico, cuja cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor, você vai descobrir que uma das 7 maravilhas do mundo estava onde? Nos jardins suspensos da Babilônia. Mas para chegar aos jardins suspensos da Babilônia havia uma porta muito icônica ou chamativa, chamada Porta de Istar. Istar, se você não sabe, é uma das deusas da religião babilônica pagã, que é exatamente a personificação da Virgem Maria dentro do catolicismo romano. Então, quando o católico venera a Virgem Maria, ele não sabe, ele não tem a mínima ideia que ele está venerando a ressurreição dos ritos babilônicos na pessoa de Istar, na pessoa de Tamuz e na pessoa de Nimrod, que é a trindade babilônica. Semíramis também, Istar também é conhecida como Semíramis. A Bíblia fala um pouco sobre isso no livro do profeta Jeremias. Eu não vou entrar nesse pormenor, porque você teria que voltar lá atrás, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, e entender as raízes, do babilonismo. Mas, na grande tribulação, essas 2 Babilônias vão ser destruídas. O anticristo vai destruir a Igreja Católica, na verdade, vai usá-la ao máximo, e depois que usá-la ao máximo, bum, ele mesmo vai destruir. Depois ele vai destruir a Babilônia comercial, a Babilônia política, que é o país do Iraque. Terceira voz, Apocalipse 14, 9 a 12. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou da mão, o tal também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então temos a terceira voz, que anuncia para a rejeição, a adoração à besta e a sua marca. Quarta voz, estão me acompanhando? Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Primeira confirmação, vamos lá, muita atenção aqui. Estes mortos são aqueles mencionados no evento da abertura do 6º selo. Para quem não se lembra, eu reproduzo aqui o texto de Apocalipse 6, 9 e 11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. Olha que interessante isso aqui. Até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como eles também o foram. Olha só que interessante. Lemos e muitas das vezes passamos por cima deste texto. Segunda confirmação, vendo lá a página de número 28. Estes mortos são aqueles que farão parte da primeira ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então vi tronos, e os que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, uma outra versão diz decapitados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram. Outra tradução diz, e ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estão me acompanhando? Vamos para a quinta voz. Quinta voz. Apocalipse 14, 14, 16. Vamos para a Bíblia. E olhei, para atenção aqui. Eu estou tomando tempo hoje, porque isso aqui é difícil, gente. E temos que descascar esse abacaxi aqui, que não é fácil, não. É cheio de espinhos. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem. Quem? Um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já é vinda a hora de cegar, porque a cera da terra está
madura, verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Agora, o que quer dizer essa ceifa? É o arrebatamento. Preste atenção, vou repetir de novo. E olhei, e eis uma nuvem branca. Nuvem, na Bíblia, anota aí, está se referindo a quê? Poder, glória. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, quando aparece na Bíblia, refere-se a que pessoa? Alguém imagina? Alguém pode ter uma ideia? A quem? A quem? Jesus. Jesus. Não existe outra pessoa na Escritura a quem é atribuído o título Filho do Homem. Quantos estão me entendendo, gente? Estão montando aqui um quebra-cabeça. Aqui um quebra-cabeça, gente. Isso aqui é um tremendo de um quebra-cabeça. Meu Deus, pastor, minha cabeça já está doendo. Ela é para doer mesmo. É para doer mesmo. Vamos lá. Que tinha sobre a cabeça o quê? O que tinha o Filho do Homem sobre a cabeça? Uma coroa de ouro. Coroa de ouro. O que fala de coroa de ouro no seu entendimento? Fala o quê? De governo, de realeza, de autoridade. Concorda comigo, gente? Na Bíblia, a única pessoa que sustenta uma coroa de ouro no sentido de realeza e glória é definitivamente a pessoa do Senhor Jesus. E na mão, uma foice aguda. E o outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Atenção aqui, quando a Bíblia fala de seara da terra, que vem à sua mente? Vamos lá. Que vem à sua mente? Seara da terra madura. O que vem à sua mente? Vamos lá. Qualquer um pode abrir o áudio e falar, sem medo de errar. E se errar, estamos aqui para aprender juntos. A igreja? A igreja! Anote aí. Quando a Bíblia se refere à seara da terra, é a igreja. Quando fala a expressão madura, quer dizer que o tempo acabou. Alguém aqui já teve a oportunidade, eu acredito que os irmãos que são do sul do Brasil, né, como irmão Zandro é do sul do Brasil, correto, irmão Zandro? Não, eu sou do Sudeste. Do Sudeste, eu jurava que ele morava do Paraná, rapaz, errei o endereço. Porque o meu irmão hoje mora lá, né? E aí eu associei... Eu sou do Sul. O Matheus é sulista, né? Mas o sotaque do irmão Sandro, meu Deus, é coisa de paranaense mesmo. Tomate, né? Mate, arremate. Mas o sotaque ficou, né? Mas o Matheus não tem jeito. Matheus não é tomate, né? Como o carioca e o mineiro. Tomate, leite. Ok. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque no sul do Brasil, quem conhece o sul do Brasil? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As maiores colheitas e plantações de trigo e de soja vocês vão ver nesses 3 estados. Mato Grosso do Sul também. Eu tive a oportunidade, antes de sair do Brasil, ver gigantescas plantações de trigo e de soja, mas o sul do Brasil é característico, né, por ter plantações de soja e de trigo. E é lindo, gente. Não sei se vocês já viram o momento da ceifa do trigo. Trigo madurinho. E vem aquelas colheitadeiras e... É um espetáculo lindo. E a Bíblia, não é? Ela traz essa imagem também do trigo, apontando para quem? Para a igreja. Que coisa interessante. Na Bíblia tem 2 contextos. Sim. É interessante que essa comparação que Deus fala do arrebatamento com a colheita, né, que já tem um prazo determinado para o arrebatamento. Aí está. E assim é a colheita. A colheita ela não passa nem um dia, porque o produtor, quando deixa passar, ele perde, né? Porque perde a produtividade. Ela não passa, ele sabe o tempo determinado de fazer a colheita. Assim é Deus com o arrebatamento, né, da igreja. Ele sabe o tempo determinado de fazer essa colheita. Irmão Zandro, deixa o Espírito Santo lhe encher.
Papai do céu, eu estava esperando um aluno dar essa declaração, irmão Zandro, glória a Deus, 75 pontos na gaveta dos seus pontos de bônus. Meu Deus! Vocês anotaram o que o irmão Zandro acabou de falar? A gente estava esperando com que alguém se manifestasse na colheita de qualquer cereal, sobretudo do trigo. Tem o tempo marcado, exato. Se passar o tempo, estraga, se perde, se arrebenta tudo. Tudo tem um tempo. A colheita da soja, a colheita do trigo, a colheita do milho, tá? Tem um tempo determinado. Se passar do tempo, tchau. Quem foi agricultor, quem é agricultor, sabe disso. Eu convivi com agricultores no sul do Brasil e no interior da Argentina. É uma coisa impressionante. Se passa um dia na colheita da soja, você não acredita, se estropeia, se perde, apodrece tudo. Se passa um dia do prazo da colheita do trigo, é a mesma coisa. Assim vai ser com respeito ao arrebatamento da igreja. Ninguém vai se perder. Alô, povo Amém. de Deus abençoado. Ninguém, aleluia, nenhum de nós, os que perseverarmos até o fim, vamos ser deixados para trás, vamos nos perder, porque Ele está cuidando do seu povo. Você, trigo abençoado, trigo escolhido, você está chegando no período da maturidade, a seara já está madurinha, daqui a pouquinho, nós vamos ser ceifados dessa terra. Quanto tem essa esperança, gente? Alguém aqui tem essa esperança ainda? Tem. Eu tenho. Cada dia que passa, eu estou olhando o cenário que estamos vivendo. Não sei se você está acompanhando as notícias, não. Por favor, dá uma olhadinha. O negócio está ficando estreito, está ficando feio, né? Essa doença do macaco aí, né? Essa monkeypox está ganhando uma proporção gigante. E se você não sabe, o Covid está voltando com força nos Estados Unidos. Quem está sabendo que o Covid está voltando de novo? Está voltando de novo. Isso, você não tem ideia que vem para frente, não. Vai ser uma coisa horripilante. Se você acha que o mundo está em caos, nós ainda não vimos nada. Mas o que me fortalece a cada dia é o seguinte: aconteça o que acontecer. Alô, anote aí. Nas tábuas do seu coração, acontece o que acontecer, fica fiel, agarradinho com Jesus, a tua casa não vai ser atingida, a tua família não vai ser atingida, os teus negócios não vão ser atingidos. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu estou pregando e ensinando a palavra que nos garante o quê? Proteção. Mas para termos essa proteção, temos que batalhar, para estarmos bem juntinhos do nosso Deus. Amém? Vamos continuar, que nós temos 13, 14 minutos para terminar a nossa aula. Todos entenderam a questão da ceifa? Quantos entenderam a questão da ceifa? Isto. Irmão Zandro, deixa Deus continuar lhe usando, né? E deixa também Deus usar a irmã Fernanda. Vamos lá. Os mortos que farão parte da primeira ressurreição. Farão parte da primeira ressurreição, segundo a Bíblia, apenas aqueles que, 3 situações, foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, Apocalipse 6:9. Quando abri o 5º selo, vi debaixo das almas, do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Número 2. Foram mortos por não terem adorado a besta, nem a sua imagem, não receberam um sinal na fronte nem nas mãos. Apocalipse 24. Então vi uns tronos que se assentaram sobre eles e foi dado o poder de julgar e vir as almas daqueles que foram decolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Número 3. E eles venceram, é o que o Lucas deixou bem claro, ao que vencer. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Alô? E os outros mortos, perguntinha, e os outros mortos? Os outros mortos não ressuscitaram, ou seja, os justos, só os justos ressuscitaram. Mas e os outros, os ímpios? Não. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos, quem são esses restantes? Os ímpios.
não reviveram até que completasse os 1000 anos. A respeito deste assunto, veja o tópico sobre a segunda ressurreição e sobre o julgamento. Nós vamos falar sobre o juízo final. Deixa eu avançar aqui. A volta do Senhor Jesus. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Preste atenção nisso aqui. Atos 1, 10, 11. Do mesmo lugar e da mesma maneira que Jesus, subiu aos céus, da mesma maneira e para o mesmo lugar, ele voltará. Peraí. Vamos esclarecer isso aqui. Quando Jesus subiu aos céus, qual lugar específico dentro da geografia bíblica é que saiu Jesus? Jesus saiu de algum lugar. Monte das Oliveiras? Monte das Oliveiras. Anote aí, por favor. Se você não se lembra, anote. Atos capítulo 1 está lá bem claro. Jesus saiu do Monte das Oliveiras e, quando ele chega num certo ponto do céu, aparecem 2 anjos. E aí diz: varões galileus, que estáis olhando aqui para cima? O mesmo Jesus, o texto grego diz que da mesma forma e do mesmo lugar foi tirado de vós, voltará da mesma maneira para vós. Para que se cumpra a escritura e para que se cumpra essa profecia dada pelos anjos, o que você acha que vai acontecer no final dos tempos? Porque essa profecia tem que se cumprir. Concorda comigo? Ele saiu do Monte das Oliveiras, foi subindo aos céus. Parousia. Essa, na verdade, não é a parousia, é o apocalipse. Parousia é quando Jesus virá para a igreja. Anote aí. Há uma diferença entre a parousia e o apocalipse. A parousia, Jesus vem para a igreja. O mundo não vai ver, mas a igreja sim. Vai ver e vai participar. Quase 7 anos depois, porque não serão 7 anos exatos, quase 7 anos depois, se revela o Apocalipse, ou a revelação em glória. Aí Jesus volta com a igreja. Então, ele vem para a igreja, parousia, arrebatamento, mas ele volta com a igreja final. Em plena guerra de Armagedon, né? Isso, para impedir a batalha do Armagedon chegar no seu ponto máximo. 37, pisa de um lado, do outro, do monte se abre, o rio vem, regaça o cemitério, a porta oriental se abre, ele entra, aquela coisa bonita. Lucas recebeu já a unção do irmão Zandro, né? Ezequiel 37 eu já estava falando da porta aberta lá. Vamos falar sobre isso, Lucas. Tá maravilha, vamos lá. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, estamos aqui voltando na apostila, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 26, 27. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Apocalipse 1:7, que vai se cumprir. Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14, que ele vem, ok, em glória para os judeus sobreviventes da grande tribulação. Então, nós temos aqui a volta do Senhor Jesus em 2 etapas. A primeira etapa para a igreja. A segunda etapa para Israel. A primeira etapa o mundo não vai ver, só a igreja que vai experimentar. A segunda etapa, 7 anos depois, ele vem com a igreja e manifesta-se a quem? A Israel e ao mundo. Então vamos lá. Jesus voltará
primeira vez para arrebatar a igreja. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Segunda vez para a batalha do Armagedon. E vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiu nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Alguém aqui já montou cavalo alguma vez? Alguém aqui já montou um cavalo? Rapaz, esse povo é bom. Quem nunca aqui montou num cavalo? Quem nunca aqui montou num cavalo? Vamos lá. Alguém aqui nunca montou um cavalo, irmão Jobé? Vamos lá. Quem de vocês ainda, além do irmão Jobé, alguém mais nunca montou um cavalo? Mas esse povo é bom, gente. Quem nunca montou aqui no cavalo, como o irmão Jobé, talvez outros, eu não estou vendo se a irmã Leidiane, a Jaquiele, ou a irmã Isadora, ou a irmã Ângela, mas se você nunca montou um cavalo, a irmã Daniele, nós vamos montar. Está falando sério, pastor. Quando a gente voltar com Cristo em glória, nós vamos voltar. Está aqui, gente, está na Bíblia, isso é literal. Olha só que coisa maravilhosa. E seguiam os exércitos que estão no céu. Aqui não são anjos, não, é o povo de Deus, é a igreja glorificada em cavalos brancos. E vestidos de quê? Linho fino, branco e puro. Sabe o que significa essa vestidura de linho fino, branco e puro? A justiça dos santos. Não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo em nós. Coisa linda, coisa maravilhosa. Vamos lá na frente. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha esse texto, olha que texto. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E a metade da cidade será para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. E como peleja no dia da batalha, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Preste muita atenção, vira a página, vira a página. Isso aqui é Zacarias, gente. Eu tenho que ler esse texto, isso aqui é lindo demais. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus em todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada, pois será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metades delas para o mar oriental. Que mar oriental é esse? É o Mar Morto, que coisa tremenda! E metade delas para o mar ocidental. Quem é o mar ocidental? Pela geografia bíblica, é o Mar Grande ou Mar Mediterrâneo. E no verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba-Rimon ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitará no seu lugar, e desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Irmãos, presta atenção, o que vai acontecer? Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Vai haver um terremoto de tal magnitude que vai mudar a geografia daquela região da Palestina, onde está hoje a cidade de Jerusalém. Alguém já foi em Jerusalém? Quem aqui de vocês já esteve em Jerusalém? Ninguém, papai. Mas vocês vão conhecer, então, a nova Jerusalém e a Jerusalém física, né? Porque a Jerusalém de hoje ela é cercada por vários montes. E quando Jesus desça no Monte das Oliveiras, vão acontecer, primeiro, um terremoto.
Segundo, o Monte das Oliveiras vai quebrar em duas partes, vai se fender no meio. Vai sair um grande, gigantesco manancial de águas vivas. Parte desse manancial vai cair dentro do Mar Oriental, que é o Mar Morto. O Mar Morto é a maior bacia hidrográfica do planeta, carregadinho de salitre e de sal. Um tanque de guerra flutua facilmente no Mar Morto, mas o Mar Morto vai ser revivido, vai ter vida, vai ter peixes, ok? Mas se você analisar esse texto comigo, essa ruptura, essa quebradura do Monte das Oliveiras já vai criar um afastamento. E esse afastamento vai gerar um vale, chamado Vale de Josafá. Não existe esse vale hoje na geografia. Mas se não bastasse, além da criação do Vale de Josafá, olha o texto de novo. Todas aquelas montanhas, colinas que estão ao redor de Jerusalém, só você pegar um mapa da geografia bíblica ou uma fotografia, você vai ver que Jerusalém tem altos e baixos. A terra toda vai ser o quê? Aplanada, nivelada. Imagine a destruição que esse terremoto vai causar, vai ser um pavor. O povo não vai entender nada. Daqui a pouquinho vai estar tudo assim, ó, nivelado, vai ser uma só planície. Então, por isso que eu perguntei se algum de vocês tinham ido a Jerusalém, porque quem foi a Jerusalém vai ver a cidade toda cercada de montes. O detalhe é que depois que isso acontecer, ninguém vai reconhecer mais Jerusalém. Ela vai ser o quê? Uma gigantesca... Me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Sim, estamos Me ouvindo aqui. ouvindo? Perfeito, 100%, irmã Jennifer. Agora está ouvindo? 100%, 100%. Ah, porque eu estava falando antes e não estava ouvindo, então. Provavelmente algum problema na sua conexão ou no seu fone de ouvido. Perfeito. Mas até então estava lhe ouvindo. Estava lhe ouvindo, até então. Mas sem problema. Se a senhora perder o fio da meada, sugiro que dê uma olhadinha depois no vídeo gravado, né, para não perder o fio da meada. Tá bom? Okay. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem 3 minutos para terminar essa aula. 3 minutinhos para terminar essa aula. Tá? Vamos lá. Como será a sua vinda? Só para fechar aqui. Nas nuvens. Então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 26, 27. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, mesmo aqueles que traspassarem todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui está falando de Jesus vindo fisicamente no final da grande tribulação com a igreja e para Israel e para o mundo. Repentinamente, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente o dia que o Senhor virá como ladrão de noite, pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo que não escaparão. Esse critério tem que ser usado para as duas fases da vida do Senhor, tanto na fase do arrebatamento, como na fase quando ele voltará em glória com a igreja, ou seja, vai acontecer assim, repentinamente. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 27. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51, 52. E aqui se aplicando à segunda fase da vinda de Jesus. Então verão ver o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Paramos por aqui. Nós iremos exibir os slides hoje, mas nós vamos exibir na próxima aula a título de um resuminho, tá? Um resuminho, que é importante a gente trabalhar com o resumo para não perder o fio da meada. Na próxima aula vamos falar detalhadamente sobre o arrebatamento, vamos falar do Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tá? Já mandei os slides para vocês, procurem salvá-lo da melhor maneira possível. Quero lembrar vocês, tá? Por favor, antes que terminemos a aula, não deixe para a última hora a realização do questionário. Está aqui, ó. São 94 perguntinhas. Já comece a trabalhar com o questionário. Não deixa para a última hora, pelo amor do Pai. Não deixa para a última hora. Começa todo no mês de junho. Nós vamos terminar a escatologia já na metade, finalzinho do mês de julho. Então, começa a dar, como diz, né, lá no interior do Rio de Janeiro, dá pau no burro, né? Não deixa o burro parado, não. Dá pau no burro e começa a fazer
esse questionário, porque nós vamos colocar, então, a partir da próxima aula, a data exata que vocês deverão entregar como máximo este questionário. Quem já queira entregar antes, não tem problema, tá? Mas não depois desta data, porque aí vai trazer um pouquinho de dificuldade para nós. A próxima matéria, depois de escatologia bíblica, já quero adiantar, vai ser hermenêutica e exegese bíblica. Esta matéria, a partir desta matéria, então, voltaremos ao sistema de provinhas, né, de múltipla escolha, 12 questões. Então, aproveitem que esta matéria ainda é na base de trabalhinhos, na base de exercícios, né, para você fazer em casa, mas depois da outra nova matéria, aí sim, né? Mas também eu não vou dificultar a vida de ninguém. Pelo amor de Deus, para você ser reprovado na nossa escola, tem que ser muito mal de roda. Eu tenho certeza que aqui todo mundo é bom de roda. Tá bom, gente? Perguntas, dúvidas? Tá tudo mais claro. Vamos lá, vamos lá. Olá, Mateus. Mateus já está ali apresentando, né? Esse livro, Mateus, é tremendo. Nós vamos recomendar na matéria de hermenêutica para quem quiser, né, comprá-lo, não é obrigatório, né? Nós vamos recomendar vários livrinhos que vão ser de bênção. Dúvidas, perguntas? Está tudo certinho até o momento? Pastor, Fale comigo. você ouviu falar sobre o Papa Francisco, que está encadeirado? Vamos falar sobre... Gente, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, gente. Ele quer renunciar ao cargo. Exato. Olha a notícia que a irmã Márcia está trazendo, né? Eu vou tocar esse assunto na metade da próxima aula, com mais uma outra aula, mas olha, fica atento. O Papa Francisco I está para renunciar, à semelhança de Benedicto XVI. Qual a razão? Cenas do próximo capítulo eu não vou adiantar, mas você vai saber. Na próxima aula, já na metade da próxima aula, e na outra aula que a gente vai entrar a fundo falando deste assunto, porque faz parte do processo profético que envolve a Babilônia eclesiástica. Amém? Sim, Márcia. Pergunta. Eu queria fazer essa pergunta 3 semanas atrás. Vamos lá, solta, porque o tempo já foi embora. Como fica o Japão? Eu tenho tanta curiosidade de saber do Japão, que eu acho ele um povo tão tremendo, tão inteligente. Como é que ele fica, o Japão? Vamos falar que eles estarão engajados com os reis do Oriente, sob a liderança da China, na Batalha do Armagedon. Serão 9 nações do Oriente que se unirão à China. Veja que coisa interessante, né? A China vai regimentar Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Laos, Camboja, Tailândia, Mongólia, e vão caminhar na Batalha do Armagedon. Como é que eu sei disso? Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos identificar todos os reis do Oriente ali numa simbologia fantástica que descreve dentro do capítulo 9 do livro do Apocalipse. Gente, vamos terminar, são 10h08. Jesus da glória. Irmão Zandro não pode ficar calado, não. Deixa usar, deixa Deus usar. Só compartilhar uma pérola aqui que chegou para mim. Olha a pérola. Escuta essa. Não é escutar, não. É só para ver aqui. Chegou agora, outro dia. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui. Mais perto. Me permitam, eu vou ampliar a imagem do nosso irmão. Vou fazer aqui o PIN. Vamos lá. Rapaz, que é isso, irmão Zandro? 1953, papai do céu! Em excelentes condições. É pequena, mas estava muito bem conservada. Irmão Zandro, de onde irmão tirou isso, irmão Zandro? Pelo amor do pai, me ajuda. Um irmão, ele encontrou um senhor que tinha na casa dele, quis vender, né? Aí ele tinha 5, ele foi e comprou, me ofereceu uma, aí eu fiquei com ela. Segura, quando eu for a Boston no mês que vem, né? Não, eu vou acampar na sua casa e vou fotografar essa criança. Não venda para ninguém, por favor, irmão Zandro, não venda. Isso aí é uma raridade. Gente, para terminar, isso que o irmão está aí na mão, ele tem uma Bíblia raríssima. Só existem hoje no planeta Terra 8 exemplares. Não sei o valor comercial dessa raridade. Só sei que o irmão Zandro tem uma delas. Então, segura, não vende para ninguém, não, né? Deixa eu chegar em Agosto para eu fotografar, com a sua permissão, algumas páginas, porque é uma tradução maravilhosa
essa do ano de 1953. Raridade. Ela pode ter hoje no formato PDF, mas o formato físico se tornou uma raridade. Parabéns, irmão Santos. Não é uma pérola, não, é um tremendo de um diamante. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus a aula de hoje. Vamos pedir Mateus. Mateus estará nos dirigindo uma palavra de oração, concluindo a nossa aula de hoje. Meus irmãos, Deus falou alguma coisa com você nessa noite através dessa aula? Se Deus falou, agradeça a Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, a majestade é para Ele. Que Deus continue nos falando e nos ministrando através desta maravilhosa matéria tão poderosa e profunda, a escatologia bíblica. Mateus, Jair, estará nos despedindo com a palavra de oração. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós nos colocamos Aleluia. em tua presença, Senhor, para te louvarmos e agradecermos a ti pela tua graça, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, meu Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esta aula, que eu creio que o Senhor falou não só comigo, mas também com todos os irmãos, meu Pai. Obrigado pela vida do nosso professor, do pastor Prestes, meu Pai. Venha estar abençoando ele a cada dia, dando sabedoria, meu Pai, porque ele tem muito acrescentado em nossas vidas, meu Pai, o conhecimento da tua palavra, meu Pai. Graças te damos pela vida dele, graças te damos, meu Pai, pela vida de cada um, graças te damos, meu Pai, pela vida de nossas famílias, meu Pai. Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, meu Pai, para que nós venhamos a cada dia entender a Tua palavra, para que nós venhamos a cada dia, meu Pai, buscar a Ti, meu Pai, buscando o conhecimento da Tua palavra, meu Pai. Sabemos que é importante o conhecimento da Tua palavra, meu Pai. Sabemos que é importante, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar nos dando condições, meu Pai, de adquirirmos mais conhecimento da Tua palavra. Bendito seja. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, meu Pai. Que o Senhor venha estar abençoando o resto da semana de cada um aqui. Que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, o resto da nossa noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Não vai embora sem mencionar o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. e que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Bom descanso, boa quarta-feira, bom fim de semana. Deus os abençoe e até a próxima quarta-feira que vem. Que dia vai ser? Dia 15 de junho, se Jesus não voltar. Se voltar, você já sabe. Vamos estar numa boa, para a glória do Senhor. Deus os abençoe, bom descanso, a paz do Senhor a todos. Obrigado pelo seu esforço em estar conosco. Muito obrigado.